Já alguma vez sentiu uma ponta de frustração ao tentar abrir um frasco de compota que parecia estar selado para sempre? Ou talvez ao carregar os sacos das compras do supermercado, sentindo os braços a fraquejar muito antes de chegar à casa? Ou até mesmo naquele momento simples, mas revelador, em que se levantar da sua cadeira favorita exige um esforço extra, um impulso com as mãos que antes não era necessário. Estes não são apenas sinais de que os anos estão a passar. São sinais de um inimigo silencioso que nos rouba a força e a independência, um processo chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples, a perda de músculo que acontece à medida que envelhecemos. Esta perda não afeta apenas a nossa força para as tarefas do dia a dia, mas também o nosso equilíbrio, aumentando o risco de quedas perigosas e até o nosso metabolismo. É uma realidade dolorosa que nos pode fazer sentir frágeis e vulneráveis. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é inevitável? E se existisse uma forma de travar e até de reverter este processo, começando com um gesto tão simples como adicionar 2 colheres de sopa de um alimento específico à sua rotina diária? Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outras estratégias poderosas e fáceis de aplicar para reconstruir a sua força, recuperar a sua energia e garantir que vive os seus anos dourados com a vitalidade que merece. Fique até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e fácil de todas. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este segredo contido em apenas 2 colheres de sopa? O segredo não está num ingrediente mágico ou numa pílula milagrosa, mas sim num conceito fundamental que muitas vezes ignoramos: a proteína de alta qualidade, consumida no momento certo. Essas 2 colheres de sopa representam o começo de uma nova abordagem à sua alimentação, especialmente a primeira refeição do dia. Pensemos no iogurte grego natural ou no queijo Quark, ambos fáceis de encontrar em qualquer supermercado em Portugal. Adicionar 2 colheres de sopa generosas ao seu pequeno almoço pode ser o primeiro passo para transformar a sua saúde muscular. E por quê? Porque depois dos 60 anos, o nosso corpo muda a forma como processa os nutrientes. Tornamo-nos menos eficientes a utilizar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Isto significa que, para obter o mesmo resultado que tínhamos aos 40 anos, precisamos de consumir mais proteína e de melhor qualidade. O pequeno almoço é o campo de batalha mais importante nesta luta. Durante a noite, o nosso corpo esteve em jejum. Sem nutrientes a entrar, ele começa a ir buscar energia às reservas, e, infelizmente, uma dessas reservas é o nosso precioso tecido muscular. Um pequeno almoço típico, muitas vezes rico em hidratos de carbono como um pão branco com manteiga ou compota e um galão, não fornece os blocos de construção necessários para parar este processo de degradação. É como tentar construir uma parede sem tijolos. Ao introduzir uma fonte de proteína concentrada logo pela manhã, como o iogurte grego ou o queijo Quark, estamos a dar ao nosso corpo um sinal claro. Para de quebrar músculo, agora tens o material necessário para começar a construir. Esta pequena mudança envia uma onda de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, para a nossa corrente sanguínea, que ficam disponíveis para os músculos que tanto precisam deles. Mas não se trata apenas de adicionar iogurte. A ideia é repensar o pequeno almoço. Talvez seja trocar o pão branco por um pão de mistura, ou integral, e barrá-lo com queijo fresco ou abacate, e juntar um ovo cozido ou mexido. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, completa e fácil de preparar. O objetivo é garantir que a primeira refeição do dia contenha pelo menos 20 a 25 gramas de proteína. Pode parecer muito, mas é mais fácil de atingir do que pensa. Um ovo grande tem cerca de 6 gramas, uma fatia de queijo Flamengo tem cerca de 7 gramas, e um iogurte proteico pode ter até 20 gramas. A partir daqui, a nossa segunda estratégia entra em jogo: a distribuição inteligente da proteína ao longo do dia. Muitas pessoas cometem o erro de consumir a maior parte da sua proteína numa única refeição, geralmente ao jantar, com um grande bife
ou um posta de peixe generosa. O problema é que o nosso corpo tem um limite na quantidade de proteína que consegue usar de uma só vez para a construção muscular. Pense nisto como regar uma planta. Se deitar um balde de água todo de uma vez, a maior parte escorre por fora e não é absorvida. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve a água eficientemente. Com a proteína, acontece o mesmo. O ideal é distribuir a sua ingestão de proteína de forma equilibrada pelas 3 refeições principais. Se o seu objetivo for, por exemplo, 80 gramas de proteína por dia, é muito mais eficaz consumir cerca de 25 a 30 gramas ao pequeno almoço, 25 a 30 gramas ao almoço e o restante ao jantar, em vez de 10 ao pequeno almoço, 20 ao almoço e 50 ao jantar. Como podemos fazer isto na prática? Com a nossa comida portuguesa. Ao almoço, em vez de encher o prato de arroz ou batatas com um pedaço pequeno de carne ou peixe, inverta a proporção. A peça central deve ser o bacalhau, as sardinhas, o carapau, um peito de frango grelhado ou uma posta de peru. Acompanhe com uma generosa porção de legumes e uma porção mais modesta de hidratos de carbono complexos. As leguminosas são nossas grandes aliadas. Um prato de feijoada ou umas boas favas guisadas são ricos em proteína. Para o jantar, talvez uma sopa rica, como uma sopa de grão de bico ou de feijão, seguida de um segundo prato mais leve, como uma omelete com cogumelos e queijo, ou um pouco de peixe cozido com legumes. E os lanches? Um punhado de tremoços, um iogurte ou umas amêndoas são excelentes formas de adicionar um extra de proteína entre as refeições e manter os níveis de energia estáveis. Esta distribuição não só otimiza a construção muscular, como também ajuda a manter a saciedade, evitando aqueles ataques de fome por alimentos menos saudáveis a meio da tarde. Agora que entendemos a importância de começar o dia com proteína e de a distribuir, vamos falar de outra peça fundamental do puzzle. Dentro das proteínas, existem diferentes tipos de aminoácidos, os tais blocos de construção. Um deles é particularmente especial. É como se fosse o interruptor que liga a máquina de construir músculos. Chama-se leucina. Pode pensar na proteína como os tijolos e na leucina como o mestre de obras que chega ao local e grita: "Pessoal, vamos ao trabalho!" Sem leucina suficiente, mesmo que consuma muita proteína, o processo de construção muscular não arranca com a mesma eficácia. Felizmente, a leucina encontra-se nos alimentos que já mencionamos. As fontes de origem animal, como os laticínios, a carne, o peixe e os ovos, são particularmente ricas em leucina. É por isso que o iogurte grego, o queijo quark e o queijo fresco são tão poderosos. Mas as fontes vegetais também a contêm, especialmente as leguminosas como o feijão, a soja, o grão de bico e as lentilhas. O segredo é garantir que cada refeição principal contenha uma fonte rica em leucina para maximizar o sinal de construção muscular. Contudo, todos estes tijolos e o mestre de obras precisam de uma razão para construir a parede. Não adianta ter todo o material de construção parado no estaleiro se ninguém pedir para a obra começar. E esse pedido, esse estímulo, vem do movimento. Mais especificamente do treino de resistência. A palavra treino de resistência pode assustar e fazer pensar em ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. Mas vamos desmistificar isto. Treino de resistência é simplesmente qualquer movimento que obrigue os seus músculos a fazerem mais força do que estão habituados. E isto pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. A combinação da proteína adequada com o treino de resistência é a fórmula mágica para reverter a perda de músculo. A proteína fornece o material e o exercício dá a ordem para construir. Um dos exercícios mais importantes e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se numa cadeira. Tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas, mas sem usar as mãos para se apoiar ou para se levantar. Controle o movimento, sinta os músculos das pernas e dos glúteos a trabalhar. Isto é um agachamento assistido, um exercício fundamental para manter a força das pernas, essencial para a nossa mobilidade e para prevenir quedas. Quer trabalhar os braços?
Não precisa de halteres. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de 1 litro servem perfeitamente. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e levante as latas, dobrando o cotovelo, como se estivesse a levar algo à boca. Faça-o devagar e de forma controlada. Outro exercício excelente são as flexões na parede. Coloque as mãos na parede um pouco mais afastadas que a largura dos ombros e dê um passo atrás. Dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, mantendo o corpo à direito. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços de uma forma segura. O mais importante não é a intensidade, mas a consistência. É muito melhor fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias, ou dia sim, dia não, do que fazer 1 hora de esforço intenso uma vez por semana e ficar com dores durante dias. Os músculos respondem à regularidade. Ao desafiá-los um pouco todos os dias, está a dizer-lhes constantemente: preciso de vocês, mantenham-se fortes. Finalmente, não podemos esquecer 2 elementos de suporte que são vitais: a hidratação e os micronutrientes. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, o seu funcionamento fica comprometido, a força diminui, a recuperação é mais lenta e o risco de câimbras aumenta. Ter uma garrafa de água sempre por perto e ir bebendo ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, é um hábito simples, mas com um impacto enorme. Além da água, a vitamina D é crucial. Ela desempenha um papel direto na função muscular e na força. Em Portugal temos a sorte de ter muito sol, mas mesmo assim, muitas pessoas, especialmente no inverno, têm carência desta vitamina. Apanhar 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode ajudar muito. E o magnésio, encontrado em vegetais de folha verde escura, frutos secos e sementes, é essencial para a contração e relaxamento muscular. Juntar um punhado de espinafres na sopa ou comer umas nozes ao lanche são formas fáceis de garantir que não lhe falta este mineral. Chegamos ao fim, mas na verdade este é apenas o começo da sua jornada para recuperar a força e a vitalidade. Todo este conhecimento só tem valor se for colocado em prática. E a beleza desta abordagem é que não precisa de mudar a sua vida de um dia para o outro. Lembre-se, não se trata de uma revolução, mas de uma evolução suave dos seus hábitos. Trata-se de enriquecer o seu pequeno almoço com um pouco mais de proteína, como aquele iogurte ou queijo quark, tornando essa refeição a base para um dia de força. Trata-se de olhar para o seu prato ao almoço e ao jantar, e garantir que há sempre uma boa fonte de peixe, carne, ovos ou leguminosas. E trata-se de desafiar os seus músculos um bocadinho todos os dias, mesmo que seja apenas ao levantar-se da cadeira sem ajuda, a subir as escadas em vez de usar o elevador, ou a carregar o saco das compras com um pouco mais de consciência e controlo. É a combinação destas pequenas coisas, a proteína certa no momento certo e o estímulo do movimento, que cria uma grande mudança. Beber água suficiente e apanhar um pouco de sol para a vitamina D são os toques finais que fazem tudo funcionar melhor. E lembra-se da dica surpreendente que prometi no início? Aqui está ela. O ingrediente secreto mais poderoso para a construção muscular é o descanso. Mais especificamente, uma boa noite de sono. Nós não construímos músculo enquanto estamos a fazer exercício. Durante o exercício, nós estamos, na verdade, a criar microlesões nas fibras musculares. O processo de reparação e crescimento acontece quando estamos a descansar. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e se dedica ao trabalho de reparação, usando a proteína que consumimos ao longo do dia para tornar os músculos mais fortes do que eram antes. Se não dormir o suficiente ou se o seu sono for de má qualidade, está a sabotar todo o esforço que fez durante o dia. Portanto, priorizar o sono é tão importante como priorizar a proteína e o exercício. Tente criar uma rotina relaxante antes de se deitar. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóveis ou televisão na hora antes de dormir. Um sono reparador é o cimento que une todos os tijolos. Nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, a qualquer idade.
Não se sinta sobrecarregado por toda esta informação. Escolha uma coisa desta nossa conversa de hoje e comece por aí. Talvez seja apenas adicionar aquelas 2 colheres de iogurte grego ao seu pequeno almoço amanhã. Essa pequena vitória vai dar-lhe o ânimo para a próxima. Agora, gostava muito de ouvir a sua história. Qual foi a dica que mais lhe fez sentido? Já sentiu essa perda de força no seu dia a dia? Tem algum truque para se manter ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou esta conversa útil e quer mais dicas para viver com mais saúde e energia depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem precisar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Uma escolha que pode fazer todos os dias, em cada refeição, em cada movimento. Cuide de si. Um grande abraço e até a próxima.